Pesquisa publicada prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta pra polícia prender. Pare, pense, por quê? Prossiga. Pelas periferias praticam perversidades, parceiros. PMs. Pelos palanques políticos prometem. Pura palhaçada. Proveito próprio. Praias, programas, piscinas. Palmas. Pra periferia? Pânico. Pólvora. Pá, pá. Que é a nossa diretora de Cultura e Comunidade, para dar continuidade nesse evento maravilhoso, que é uma iniciativa da Cinemateca Brasileira, da Folha e da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Esse ciclo, o ciclo Mal-Estar na Civilização e esse Módulo do Poder, nós assistimos esse filme maravilhoso, que é um filme que sempre me comove muito, eu sempre choro e acho que não é para eu falar mais nada, mas brincadeira. Acho que a gente tem muito o que conversar. E esse roteiro desse homem, esse poeta e escritor, né, o James Baldwin, que traz a sua interpretação de uma questão de há 500 anos, que é completamente atual, infelizmente. O negro e raça como sinônimos na sociedade ocidental, no caso americana, e o negro como único humano convertido em mercadoria. Eu estou muito curiosa em ouvir as nossas duas comentadoras, mas eu queria só falar duas palavras. Eu acho que no momento atual da psicanálise, por isso que justifica esse ciclo e ele está aqui, a tarefa de levar adiante um trabalho que o Freud fez quando ele escreveu, por exemplo, o Mal-Estar na Cultura, o Mal-Estar na Civilização, quando ele deixa os trabalhos dele com as histéricas, com o consultório, com a metapsicologia e vai para a cultura. Eu acho que essa é uma tarefa que todos nós temos, né? Mas os psicanalistas têm essa tarefa de levar adiante o pensamento e às vezes nem tanto as teorias, mas levar um método de compreensão para onde tiver o homem, né? Onde tiver um sentido de uma manifestação humana, que a gente viu tanto nesse filme. Agora eu queria falar duas questões, uma do Freud, uma pergunta que o Freud fala, que eu acho que é muito, muito pertinente para o filme, que é nesse trabalho, o Mal-Estar na Cultura. Porque o progresso da civilização não garante a felicidade de seus membros, e ao contrário, aumenta sempre a sua infelicidade. Que acho que tem uma hora aqui no filme que isso fica muito, muito claro com o avanço dos Estados Unidos e do sonho americano e tudo mais, né? E outra fala que eu queria dizer é que o poder não corrompe, ele só revela, que é uma frase de um analista brasileiro, que é o Fábio Herman, que eu acho que revela muito. Agora eu queria, então, apresentar as debatedoras. Primeiro nós vamos ouvir a Ruth Rodrigues dos Reis, da PUC de São Paulo, doutora em Ciências Sociais, pós-doutoranda pela Faculdade de Educação da USP, pesquisadora dos temas o ancestral e o contemporâneo nas escolas, reconhecimento e afirmação de histórias e culturas afro-brasileiras, da FAPESP. Homens das margens, idade, etnicidade, orientação sexual e trajetória profissionais na construção da masculinidade não hegemônica, pela Fundação Ciência e Tecnologia de Portugal, coordenada por Sofia Abuin. Você vai falar. Bom, Mônica. A Mônica Amaral é nossa colega da Sociedade Brasileira de Psicanálise.
é professora associada da Faculdade de Educação da USP e do Programa de Pós-Graduação em Educação nas áreas de psicanálise, filosofia e educação. Vice-escola do programa Teoria Crítica da Beckler, Universidade da Califórnia. Coordenadora de diversos projetos de pesquisa em política pública, diásporas do Atlântico, hip hop e culturas afro-brasileiras, ancestrais e contemporâneas. Tem se dedicado à articulação entre teoria crítica, estudos culturais e a questão racial na escola. Autora do livro, entre outros, né? O que o rap diz e a escola contradiz. Um estudo sobre a arte da rua e a formação da juventude na periferia de São Paulo. Primeiro nós vamos ouvir a nossa convidada, Ruth. Nada. Quem é James Baldwin, para poder a gente localizar, né? Esse escritor norte-americano, com diversos livros publicados, um grande ensaísta contemporâneo da luta pelos direitos civis norte-americanos, né? Que muito cedo ele vem de uma família do Harlem, né? E as obras dele, que vai falar um pouco dessa história dele, através de personagens que ele cria, mas que ele vai contando a história da própria vida através desses personagens, né? Vai demonstrando aquele garoto do Harlem e a descrição que ele faz daquela realidade me lembra muito a nossa vivência nas periferias de São Paulo, né? Desde da situação dos terrenos baldios, né? Do acúmulo de lixo e tal, e aí nós vamos passeando por aquela história, daquele menino, né? daquela criança de 8, 7 anos, da qual a memória dele resgata, e o cenário que ele vai construindo, e nós vamos passeando pelas periferias de São Paulo. Periferia de São Paulo muito próxima da minha existência, porque vivo na periferia de São Paulo e atuo na periferia de São Paulo, lá no extremo da Zona Leste, né? Então, aquele menino negro, ele se revela nos personagens de Baldwin, aqueles meninos negros que eu convivo cotidianamente lá naquela realidade, né? E os conflitos também, né? Porque logo aos 8 anos de idade ele é espancado pela polícia, muito próximo da trajetória da nossa juventude negra, talvez em qualquer parte do mundo, e em especial na nossa realidade, e ele é a primeira violência policial que ele sofre. Mas desde muito cedo também, ele vai compreendendo e se entendendo, e entende que o seu desejo não é um desejo heterossexual. Então, desde a adolescência, ele assume a questão da homossexualidade, né? E esse passa a ser um dos elementos que, na trajetória de escrita dele, vai aparecer com muita intensidade. O livro que mais esse debate é intenso, da qual ele revela, né, as primeiras experiências, as paixões, essa fuga para Paris, era uma fuga. E aí nós vamos poder entender, talvez os psicanalistas aqui presentes possam explicar muito melhor essa ideia da fuga que ele faz, que é a fuga por ele no filme revela, né, no documentário revela, ele não se reconhece naquele lugar que o violenta, né, com a ausência de representação, com aquela dinâmica de história do negro norte-americano, e que em certa medida podemos também pensar, né, aqui a nossa realidade, do ponto de vista dessa representação e da trajetória da luta racial e dos processos racistas de discriminação. E ele vai embora para a França, né, e ali ele consegue dialogar com essa dimensão da sua sexualidade, dimensão da sexualidade que não é tranquila no debate, porque ele está dentro do debate da questão racial norte-americana. E por que eu inicio falando dessa dimensão do pensamento e da trajetória do Baldwin? Porque eu entendo que ali há um processo de tensão muito forte.
Quando a luta pelos direitos civis se constitui nos Estados Unidos, né, traz no bojo dela também uma discussão de um lugar, de uma masculinidade negra. Uma das formas de fazer com que essa população permanecesse à margem, e a história mostra isso, tanto na realidade norte-americana como na nossa, é que uma das primeiras formas de destruição era deslocar e destruir a figura do masculino negro. Seja na família negra, né, se nós pensarmos, por exemplo, a realidade brasileira, sempre foi dado uma forma, e aí pensado inclusive pela política de Estado, de destruição do lugar do homem negro nessa família, nessa sociedade. Isso também fica muito revelado na obra da Angela Davis. O livro da Angela Davis revela muito isso, né? Que toda uma série de iniciativas foram tomadas para que o lugar do homem negro fosse deslocado, para que essa figura do masculino negro não se consolidasse. Aí nós poderíamos dizer, olha, mas as sociedades contemporâneas, e muitos de nós lutamos permanentemente hoje, o debate é pela questão de que esse patriarcado fez muito mal para a sociedade, não é isso? Só que esse patriarcado, no formato que foi concebido para os brancos, ele não foi concebido para a sociedade negra. Então, nós poderíamos dizer que sempre foi uma política de Estado, seja norte-americana, seja no Brasil, destruir a figura do homem negro. Não é à toa que hoje nós aí denunciamos, né, o movimento, a sociedade o tempo inteiro denuncia o massacre da juventude negra nas periferias de São Paulo. Só que esse não é um dado que já está posto. E essa dimensão é uma dimensão que, de forma muito interessante, o Baldwin vai discutir na obra dele. Esse lugar desse masculino negro e essa tensão interna, primeiro, né, na dimensão pessoal e depois na dimensão política, é uma das questões que essa necessidade de se retirar desse território, e se retirar mesmo, retirar esse corpo desse território, viver numa outra realidade, tentar pensar sobre essa dimensão, que primeiro é pessoal e que se transforma num elemento político, e depois ele diz assim, eu preciso voltar. Eu não posso estar discutindo a condição do negro homossexual lá nos cafés da França, enquanto o meu país está pegando fogo, e por que eu não estou lá assumindo essa responsabilidade coletiva com aqueles líderes que para ele, a forma com que ele apresenta é muito interessante. Ele tem uma série de discordâncias políticas, né, com a postura do Malcolm X, com a postura dos Panteras Negras, do Partido Panteras Negras. Ele vai dizer assim, não tem dom para essa violência, catar em arma e sair matando por aí, porque não é esse caminho que eu acredito, né? Mas eu também tenho problemas com Martin Luther King, na qual, né, é acusado Malcolm X de ser o pai Tomás do século XX, porque vai pregar a paz, né, dentro daqueles princípios cristãos e tudo mais. Então, o que eu quero trazer aqui, referente a esse autor e esse documentário, que é resultado de uma obra incompleta dele, né? É que existe elementos de tensão muito forte nesse sujeito que pensa essa realidade, que pensa esse lugar da sociedade, da luta dos direitos civis, e que lugar esse homem negro vai ter. E é muito interessante, porque no documentário, essa dimensão da orientação sexual pouco aparece. Aparece no momento que passa lá os documentos do FBI, na qual diz assim, olha, ele é perigoso, fique atento, e há suspeita de que ele seja gay. E parece que é mesmo, né? Porque ele vai trazer. Então, o Baldwin é um pioneiro para trazer esse debate sobre
a questão racial junto com a questão da dimensão da sexualidade, aí, pensando na questão dessa orientação que ele coloca. Que não é um debate fácil dentro do debate sobre a questão racial, porque se consolidou, né, a ideia de que o negro, o homem negro, é a expressão máxima da dimensão da virilidade. Hoje, todos os estudos e os debates que têm sido feitos têm dito assim, é verdade, é o pênis, né? O pênis sem falo, porque é apenas a virilidade, mas sem o poder de que o falo representa. Mas naquele momento, se nós pensarmos, né? Década de 50, década de 60, como que esse debate está sendo colocado? E interessante que, de forma muito respeitosa, quando ele é respeitosa ao mesmo tempo e autopunitiva, eu diria assim, porque é respeitoso que ele encampa essa luta nos Estados Unidos e ele meio que, compreendendo o momento político, poderíamos dizer assim, ele deixa essa dimensão da qual muito ele escreveu quando estava fora, né, quando estava fora do território norte-americano, ele deixa essa dimensão da questão da orientação sexual e diz o seguinte, tem uma premência na luta. A premência na luta é a luta, nesse momento, pela questão racial, dos direitos civis e a luta contra o massacre que, historicamente, a população vinha sofrendo. Então, eu acho que essa leitura, né, que é uma leitura que eu apresento da produção e daquilo que traz esse autor, né, que eu, de fato, vim conhecer quando conheci o filme. Eu não o conhecia. E como eu tenho estudado questões sobre a questão da masculinidade, aí foi me interessando, né? Eu falei assim, mas peraí, como assim, né? Como que é a luta pelos direitos civis? Porque esse é um debate crucial dentro do movimento negro. É um debate crucial. Hoje há um entendimento maior sobre a questão das orientações sexuais, mas isso não foi uma luta fácil. E não tem sido uma luta fácil dentro do movimento negro organizado, né? Tem sido rompido e tem sido rompido pelas mulheres negras. Elas que têm trazido mais esse debate para dentro do movimento negro. E aí pensar que esse autor trazia já esse debate, né, elementos desse debate nas décadas anteriores, de fato foi uma grande surpresa, né, e uma aproximação à sua literatura de forma com que nos fizesse pensar, né, esses momentos de tensões que existem dentro da obra dele. Um outro momento de tensão muito forte e que está também ligado, e aí os psicanalistas vão nos ajudar, pelo menos já ajudar muito a mim, né, porque eu acho que eles vão me ajudar a entender, essa dimensão da tensão com relação à questão religiosa, né? Nas obras também fica muito evidente, né, principalmente na Giovanni, essa dimensão de que ele vem de uma família protestante. O pai, que não era o pai biológico, mas casou com a mãe, ele era muito jovem, né, e ele o respeitava como pai, era um pastor. E quase ele foi pastor. Quase ele assumiu essa função. Porque ele tinha... Isso no livro ou na história real dele, e que se cruza com a obra dele, né? Porque a obra dele traz elementos de reflexão que é da própria vida dele, né? Tem hora que você fala assim, mas quem será? É o personagem ou é ele? Aí às vezes você não consegue achar a resposta, se é o personagem, se é ele, porque as duas coisas se cruzam, né? Então, uma das questões é a questão da dimensão religiosa, que o Baldwin traz também e fica muito expresso nessa... Porque ele diz o seguinte, e a dimensão, né, então, os primeiros movimentos de uma relação homoafetiva, ele se culpa tenebrosamente.
né? Ele quer lavar o corpo, ele precisa lavar o corpo para tirar a impureza daquilo que foi o pecado, né? Mais tenebroso que ele poderia ter. E ele vai entender isso na França. Aí eu fiquei pensando, nossa, a França ajuda a gente a entender essas coisas? Vamos para lá. Ele vai para lá e ele consegue. Exato, ele consegue compreender essas questões, né? E a relação dele com esses líderes norte-americanos, né? Da qual ele diz assim, tem uma dimensão eu sou o testemunho desses sujeitos, né? Ele se coloca na dimensão de testemunho desses sujeitos. Ele também não é uma relação fácil, porque ele também diz, olha, né, o protestantismo norte-americano negro tem problema sério e eu não me reconheço neles. Então, é uma outra dimensão de tensão muito profunda nesse diálogo desse autor, né, da qual o filme é baseado, aí, o documentário é feito. Uma terceira dimensão de tensão que eu chamo a atenção, que está presente no filme, né, no documentário, e que também presente na obra dele, é a dimensão da reconciliação, né? E aí tem a grande diferença dele para com o Malcolm X, né? Tem a grande diferença dele no entendimento de que, mas também não chega a ser na mesma dimensão de Martin Luther King, mas ele compreende que é necessário uma reconciliação, de alguma forma. Né? Ele diz assim, nem todos os brancos são malditos, ou são racistas, ou são, né, ou aderem àquele modelo. Ele fala assim, olha, por que eles se tornaram dessa forma? E aí é muito interessante, porque ele faz, de forma subliminar, uma crítica ao sistema. Ele fala assim, olha, tem um sistema que também está casado com esse modelo de pensamento que se desenvolveu, né? Ele vai dizer, ó, uma sociedade consumista, uma sociedade que dá valor. Ele não vem com um discurso direto, né? Como, por exemplo, a gente encontra na obra da Angela Davis, da dinâmica do capitalismo, né? Fala assim, olha, o capitalismo, né? O capitalismo junto com o racismo desenvolve determinado tipo de sociedade, mas no subliminar ele vai deixando isso transparecer. Fala assim, uma sociedade que dá determinado peso à dimensão do consumo, à dimensão dos valores, esse modelo de sociedade americana, que é um modelo capitalista, ele não tem futuro. Ele cria sujeitos, ele vai criar sujeitos apáticos, que ele vai chamar, ele vai dizer que é uma apatia, que é uma apatia imoral, né? De tão estagnado porque o problema é do outro. E ele diz o seguinte, ele não usa esse termo, que está sendo muito em voga contemporaneamente, mas é possível afetar o outro sob a dimensão do sofrimento, né? O meu corpo sofre, o corpo branco não terá a mesma experiência de sofrimento que eu tenho, mas o corpo branco pode ser afetado pela dimensão do sofrimento que eu tenho, né? E aí ele acredita nisso. Por isso que esse outro elemento de tensão, que é a questão da reconciliação, me parece um elemento importante na obra do Baldwin. Tá bom? Muito obrigada. Agora vamos ouvir a Mônica, depois dessa situando, né? Então, boa noite a todos. Quando me foi feito esse convite, a primeira coisa, embora eu venha pesquisando a questão da cultura afro, da filosofia africana, da epistemologia africana ou centrada no Sul, né? Inclusive para repensar os fundamentos da própria psicanálise, que é uma questão que eu venho pensando bastante em função das pesquisas nas periferias
e as parcerias que eu tenho feito, seja com professores, artistas populares, militantes do movimento negro, intelectuais como a Ruth, e mesmo assim eu falei, eu não sou autorizada para comentar esse filme, eu não estou autorizada para comentar esse filme. Eu posso dar alguma contribuição, mas temos que chamar a Ruth. E a Ruth realmente deu enfim, deu o seu testemunho. O seu testemunho. Bom, eu fiz aqui algumas pesquisas para a gente poder debater mesmo, né? Retomei algumas questões que eu venho estudando e vou apontar algumas delas para a gente poder discutir. A primeira questão que eu me fiz foi assim, a importância da escolha desse filme para instaurar um debate racial na sociedade brasileira de psicanálise, né, como parte de um movimento que a sociedade brasileira tem feito em direção aos problemas da nossa sociedade, né? Mas por que partir de um filme norte-americano, falando sobre as lideranças do movimento negro, da luta pelos direitos civis na década de 60? Aí fiquei me perguntando, mas qual a importância para nós? Por que não vamos atrás de um filme ou clipe que retrata a condição do negro no Brasil? Essa foi a minha primeira pergunta. E eu fiquei lá incomodada, mas eu acho que eu encontrei algumas respostas que não são propriamente respostas, mas são questões, né? Então, por exemplo, lendo o livro do Boaventura sobre epistemologia do Sul, sociólogo, cientista social português, que tem pesquisado muito com outros pesquisadores do Hemisfério Sul, seja a Índia, aqui na África do Sul, aqui no Brasil, países da América Latina, enfim, para entender o modo de pensar do povo do Sul, ou mesmo dos grupos sociais situados no Hemisfério Norte, mas que se encontram igualmente, cujas experiências e saberes têm sido igualmente negligenciados ou subalternizados, como é o caso dos negros nos Estados Unidos. Depois a reflexão também de um companheiro aí do Boaventura, de pesquisa, de reflexão epistemológica, é um pesquisador peruano chamado Aníbal Quijano, que nos faz avançar em direção ao que hoje se chama de colonialidade do poder. Não é colonialismo, como a gente entende em termos de momento histórico, mas é a dominação pela via do pensamento colonial. E ele deixa claro, e que talvez por aí a gente encontre alguma resposta da escolha do nosso filme, né? Que a partir do movimento da diáspora do Atlântico, que durante mais de 4 séculos deportou mais de 11 milhões de africanos para as Américas, dentre os quais 4,5 milhões para o Brasil, foi o país que mais absorveu os africanos trazidos para cá à força. Ele instaurou na América, particularmente na América do Norte, um modelo de classificação social universal, a raça. E ao criar identidades raciais separando os dominantes superiores europeus dos dominados inferiores não europeus, criou todas as condições para a sua expansão por todo o mundo, tanto na esfera econômica da exploração do trabalho, mantendo, por exemplo, a relação capital-trabalho para os países eurocêntricos, né? E de servidão, escravidão, produção mercantil na periferia colonial. Então, ele deixa muito claro que a condição de vida e de trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos, em sua grande parte, na Europa, ela é regulada propriamente pela relação capital-trabalho, mas que ela vive às custas de mão de obra escrava nos outros países, como a gente ouve falar e quase que não acredita, mas é verdade, inclusive no Brasil, né? E ao mesmo tempo em que foram construídas outras formas de colonialidade, como a de gênero, relações culturais
e as próprias relações intersubjetivas. Então, fica clara a importância de partir, talvez, de uma realidade norte-americana vivenciada por essa população negra que dentro desse país se sente não representada, se sente à margem, né? Para que a gente entenda as relações de trabalho e de produção de subjetividade no mundo inteiro, de maneira desigual, partindo do pressuposto, né, de que existe uma parte da humanidade que pode se transformar em coisa, pode ser comercializada, pode ser, não tem direitos, enfim, né? Depois também eu pesquisei num outro livro que chama-se Class Struggle and the Origin of Racial Slavery, quer dizer, a luta de classes e a origem da escravidão racial, a invenção da raça branca, de um autor chamado Theodore William Allen, que desde 1975 vem escrevendo sobre essa ideia de que a raça branca foi inventada como uma formação de controle social da classe dominante em resposta à agitação trabalhista lá nos Estados Unidos em 1676, onde os brancos se uniam aos negros contra a escravidão. Mas foi se constituindo desde lá e depois foi se expandindo para todo o resto do mundo como um belo modelo de separar os trabalhadores brancos dos trabalhadores negros, né? Então, não basta para ele, como George Frederickson, da Stanford University, que em 1997 diz que a raça era uma construção social e cultural. Ele falou, não, isso não é suficiente para que a gente entenda todo esse processo, todo esse mecanismo que se espalhou pelo mundo. Era fundamental que todos nós nos debruçássemos, movimentos trabalhadores se posicionassem sobre a supremacia branca. Para ele era preciso esclarecer 3 pontos nodais. Em primeiro lugar, que a escravidão racial e a supremacia branca foram uma resposta da classe dominante à solidariedade entre brancos e negros, da classe trabalhadora. Em segundo lugar, o sistema racial de privilégios para os trabalhadores brancos foi instituído deliberadamente para definir a raça branca como uma formação social de controle social. Em terceiro lugar, foi arruinar não apenas o interesse dos trabalhadores afro-americanos, mas de toda a classe trabalhadora. Então, quer dizer, na verdade, foi uma grande armadilha, né, criada em torno dessa separação entre os privilegiados e não privilegiados. Uma separação, no fim, artificial, né? No Brasil, por sua vez, após mais de 3 séculos e meio de servidão, né, de escravidão, inicialmente indígena e depois africana, entre 1575 e 1888, nós não estamos exagerando, em termos, quando falamos de 3 séculos e meio a 4 séculos, nós tivemos o que todos chamam, e que foi cunhado particularmente pelo Cabral-Lé, do racismo à brasileira. Então, não é esse racismo americano, é um racismo à brasileira, que consistiu basicamente numa política sistemática de embranquecimento da população brasileira, seja por meio, não sei se vocês sabem, de aldeamentos forçados, no final do século XIX, logo, meio que durante e logo após a abolição, entre negros forros, oriundos de diferentes regiões da África, indígenas de diversas nações e brancos pobres, como uma forma de provocar a tal da miscigenação, né? E posteriormente a abolição, entre 1888 e 1930, tomou-se como política de Estado a substituição da mão de obra negra pelos imigrantes. E os negros, os ex-escravizados, foram deixados à deriva, sem terra, sem indenização e sem trabalho. Então, nisso consistiu os fundamentos do racismo brasileiro, que
dando importância à miscigenação e à mestiçagem como fundamento da ideologia de uma democracia racial, na verdade encobriu completamente as violências implicadas, como, por exemplo, o estupro sistemático a que foram submetidas escravas pelos senhores da Casa Grande e feitores, e depois pela via do aldeamento forçado, e que tudo isso pertence ao caldo da construção da chamada identidade nacional, encobrindo as identidades particulares e a diversidade étnico-racial que existe nesse país. Então, a miscigenação biológica, em grande parte forçada, adquiriu um caráter político, ao fazer parte do discurso ideológico do branqueamento, cuja missão seria criar uma nova raça, uma nova identidade nacional, que não seria nem indígena, nem negra, nem branca ou mestiça. Em todo caso, o que restou dessa construção ideológica foi que se passou a valorizar cada vez mais nas famílias brasileiras o branqueamento, como condição de inserção social. Então, as suas próprias famílias negras tomaram como ideal esse branqueamento como uma forma de se afastar do passado a que foram submetidos seus ancestrais, né? Uma vez que interiorizou a negação da própria natureza humana daqueles de pele mais escura, né? Como bem salienta por diversas vezes o nosso intelectual Kabengele Munanga. Particularmente, se vocês podem ler um livro que acho que nos ajuda bastante no campo da psicanálise, é como isso se traduz em termos de ideologia da branquitude, né? Da qual nós, brancos, temos que tomar consciência para entender esse sofrimento do negro da qual a Ruth estava falando, no sentido de tomarmos consciência dos privilégios que nos foram atribuídos, né? E do qual usufruímos para chegar a estudar, trabalhar e ter melhores condições de vida. Então, quer dizer, de um lado, é preciso que a gente entenda essa branquitude em nós, para que possamos entender o que se constitui como bandeira do movimento negro, de assumir a sua negritude com todo o orgulho que merece, né? E esse livro que eu indico para vocês é Psicologia Social do Racismo, que foi organizado pela minha ex-orientadora Iraí Carone, que me deu o modelo, né, para seguir em termos de pesquisa, e Maria Aparecida Silva Bento, bastante conhecida no movimento negro, né? Então, eu diria assim, que não é uma invenção, uma invenção norte-americana, a questão racial. Eu acho que essa é a consequência, mas foi uma invenção do capitalismo europeu, antes de tudo, né? Para sua expansão e dominação colonial nas Américas portuguesa, espanhola, francesa, inglesa e depois da própria África, né? Que teve início em 1430. Então, é muito tempo, né? Depois veio o tráfico, depois o colonialismo na África, do qual eles se livraram, diversos países africanos, somente quase no final do século XX. Então, eu acho que tem tudo isso por trás dessa história, dessa luta infernal assim, do movimento negro dos Estados Unidos, que foram muito guerreiros para lutar contra aquela opressão, o apartheid que eles viveram. Mas eles foram um modelo de opressão para o mundo inteiro, né? E eles também tinham que ser os ícones da luta contrária a essa opressão, né? Então, eu acho que eu estou querendo dizer que está mais do que justificada a escolha do filme, né? E esse documentário, que para mim é um documentário testemunho, né, dirigido por esse cineasta haitiano, Raoul Peck, ele pretendeu traduzir, por meio de recursos sofisticados de montagem,
cinematográficos a obra inconclusa do escritor norte-americano James Baldwin, né? Remember This House. Obra em que o autor propôs realizar a árdua tarefa de escrever sobre a vida e o assassinato de 3 grandes líderes negros, né? Medgar Evers, Martin Luther King e Malcolm X. Bom, o que eu gostaria de abordar, e depois a gente continua na discussão, é um pouco para a gente atentar à técnica de filmagem, para nos provocar essa identificação com o sofrimento alheio. Ele não faz parte da nossa história, mas faz parte desse outro que também nos constitui enquanto sujeito, que é o negro, junto com o branco, que construiu a história de todas as Américas, né? Então, eu acho que o interessante, e todas as técnicas utilizadas, olha, se remontam desde aos filmes de Eisenstein, O Coração de Potemkin, que foi quem teorizou sobre isso, o debate feito por Walter Benjamin em 1936, na era da reproduzibilidade técnica, sobre essas técnicas de montagem, muito interessantes, que faz com que você produza rupturas na sua visão, né? Rupturas e uma espécie de choque póstumo, como uma forma de você repor uma experiência que te foi roubada, que te foi impossibilitada de ter, ou que te foi apagada da memória, né? Então, ele faz, particularmente o Raoul Peck, ele faz recorrendo a essa técnica sofisticada, né, de montagem, fazendo um ir e vir entre o passado e o presente, alternando cenas filmadas da entrevista do James Baldwin a esse jornalista da TV, em 1968, com imagens de arquivo, em branco e preto e coloridas, embaladas por músicas de Bob Dylan e outros, né? O objetivo é trazer à tona as atrocidades cometidas contra os negros, bem como os enfrentamentos da comunidade negra com a polícia. Ao mesmo tempo, apresenta recortes de cenas do cinema hollywoodiano, que realiza o sonho norte-americano de pureza e felicidade associadas à branquitude. Tema de outro livro de James Baldwin, The Devil Finds the Work, onde ele denuncia a política racial supremacista do cinema hollywoodiano, sustentada pelo sonho norte-americano de família de classe média branca, exaltada pela indústria cultural. Cenas que se alternam e que são alinhavadas pela narrativa do próprio personagem, que nos vai demonstrando como se tentou derrubar a conquista da luta pelos direitos civis, conduzidas não apenas por esses 3 ativistas, mas também pelos Black Panthers, que chegaram a convocar a população negra a se armar e a se defender, né? O que eu acho interessante, que a gente pode estar discutindo, é que a tentativa de toda essa técnica de filmagem, que interrompe uma entrevista e impõe, né, a música de Buddy Guy, ao som da guitarra, cantando Damn Right I've Got the Blues, né, em 1991, e vai nos jogando as diversas imagens, né, que são paralisadas como se fosse fotografia, que vão se sucedendo, a polícia em posição para atirar no inimigo. Qual? Na população negra. Depois um jovem fazendo um gesto para a polícia parar, não atirar. Outra jovem negra quer entrar no embate, seus companheiros a seguram. Outro tira o lenço e assume a sua identidade com orgulho, né, altiva. Outro jovem fala de modo raivoso na cara da polícia, toda armada, protegida com máscaras, cacetetes e escudos. São todos recortes de filmagem, apresentados como fotografia, com o seu poder de captar o instante, um olhar relâmpago, um olhar atrás do aparelho, que capta esse enfrentamento simbólico e gestual do engajamento político, tão bem ressaltados por Walter Benjamin e por um filósofo mais contemporâneo, Willem Flusser, praticamente no livro Filosofia da Caixa Preta. Então, o que eu acho interessante é justamente ele não apenas ter
se disposto a mostrar o quão doído é para ele, enquanto um intelectual negro, banido de sua própria terra, escrever sobre os líderes que lutaram por coisas que os negros depois conseguiram conquistar, mas foram mortos por isso, mas também pelo modo como o filme nos impacta. Né? Se todos nós não conhecemos a história de Baldwin, se todos nós não conhecemos a história dos 3 líderes, né? Ou de toda a luta que esse movimento negro teve, que nos faz também pensar sobre a nossa realidade aqui no Brasil, na nossa periferia, do qual nos colocamos de uma maneira bastante distante e apartada. Né? Nós não vemos, porque ficamos só naquele mesmo lugar, no centro, na zona oeste, né, da cidade. Então, aqui também tem um apartheid, mas esse filme nos faz pensar sobre isso. Joga com determinadas imagens, com a indignação que os jovens sentem frente ao modo como estão sendo tratados, que nos faz ficar indignados. Então, esse jogo que o Walter Benjamin muito inteligentemente pensou a partir das pesquisas lá do cineasta russo, né, de como é possível, através do que ele chama de choque póstumo, que quando você está diante da situação lá com guarda, na luta, etc., talvez você não tenha condição muito de elaborar ou quase nada, você simplesmente reage. Mas o filme, ele repõe essa experiência, traz de volta, e paralisa, e joga com outras imagens. E aí ele te faz pensar sobre aquela experiência, tanto por aqueles que passaram por elas, ou por aqueles que jamais tiveram contato com elas. Né? Então, a partir daí é possível que a gente elabore e pense mais profundamente sobre o significado. Tá bom. Sobre o significado dessa luta que está sendo retratada aí no filme. Parabéns aí pela apresentação do filme, os comentários, né? E gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o seguinte registro. Historicamente, o racismo negro, pelas minhas leituras, um dos caminhos é a escravidão. Por outro lado, a escravidão, dentro de alguns registros históricos, se iniciou em função do capitalismo, ou do poder do capital. Aonde? Nos países africanos. Eu tenho alguns exemplos de escravos negros enviados da África pelos próprios negros poderosos para o Brasil. Não é? Sintetizando, será que o grande responsável por isso, evidentemente que os brancos acolheram todo esse preconceito, quer dizer, a raça dita, raça branca, e dita por quê? Eu dou um exemplo pessoal. Eu tive um avô já falecido, por parte de mãe, e ele se dizia, quando perguntava, qual a sua descendência? Olha, a minha descendência é negra, indígena e portuguesa. Né? Ou seja, não havia qualquer senão em relação a essa questão de, eu vou dizer, identidades em função da origem, e não de raça. Né? Mas era isso que eu queria comentar. Muito obrigado. Sou Júlio Thanos. Eu estou comentando isso porque a minha origem é de Paraty. Né? Esse meu avô se tornou um fazendeiro poderoso. Né? Por parte de pai, o meu avô falecido, de origem libanesa, não é?
veio para o Brasil e para Paraty, não é? E comprou uma fazenda de um alemão, não é? O avô do Thomas Mann, não é? Cuja mãe nasceu em Paraty, não é? A Ana Mann, estou terminando, a Ana Mann, e o avô saiu de Paraty porque na escravidão ele era a favor da libertação dos escravos. E os fazendeiros pressionavam muito ele. Não é? Muito obrigado. A questão da escravidão, né, primeiro que ela tem que ser localizada historicamente. As civilizações, a antiguidade teve escravidão, a gente pode esquecer disso, né? Grécia teve escravidão, Roma teve escravidão. Agora, qual o formato e qual o estatuto ético, se podemos dizer, dessa escravidão, né? Eram povos que, historicamente, a humanidade também se desenvolve através dos conflitos, né? Da violência, e as sociedades que ocupavam territórios e escravizavam esse inimigo, né? o outro, o estrangeiro, que era o bárbaro e tal. Mas ela não se reproduzia como a escravidão moderna que se instituiu. Porque a escravidão moderna, ela institui o escravo como, né, um elemento de reprodução da sua condição. Então, veja, se na antiguidade o filho do escravo, ele não recebia o estatuto de escravo do ponto de vista da reprodução, na escravidão moderna ele é elemento de reprodução, né? E ele tem a marca, que é a marca que ele é criado um estatuto na qual esses sujeitos com determinadas características, com determinada origem, eles serão escravos. E essa escravidão, ela não tem um fim, ela tem um elemento de reprodução. Então, todos os descendentes desse grupo assim o serão. Então, e hoje está bem debate, né? Porque o coronel, sei lá o que, ficou falando aí que os negros escravizaram os negros, né? Que somos indolentes porque somos descendentes de indígenas e malandros porque somos descendentes de negros. Então, o debate está pegando fogo aí na sociedade. Agora, e essa história, né, de que o conflito na sociedade sempre existiu, e não é diferente na África. Agora, é verdade também que a política, né, a política estabelecida no processo dessa escravidão moderna fomentou os conflitos na África, fazendo com que fragilizasse aquele território para que a exploração se realizasse. Nós não podemos perder esses dados da história, porque senão nós fazemos uma leitura mecânica da situação, né? A mesma coisa que continuam fazendo com a África, podemos dizer, contemporaneamente, né? Fragilizando aquele continente, né? A quem interessa que imigrantes saiam em massa, em massa, em massa, e deixem aquele território tomado por crianças e mulheres. Eu queria saber a quem interessa no jogo político da ordem mundial, né? Então, a cada momento histórico, você tem uma ordem mundial estabelecida, né? E, obviamente, que naquele momento você tinha uma ordem muito bem estabelecida que tinha como elemento a exploração e a retirada de seres humanos para serem escravizados do outro lado do Atlântico, né? Porque, exatamente, porque estava em voga um desenvolvimento já do sistema capitalista. Agora, não é, né? Isso não é a gente tem que combater, inclusive, essa ideia de que na África o povo mesmo pôs o povo para ser vendido. Isso é um despropósito, sem pensar a correlação de forças de poder que se tem instituído no território. Então, essa é uma questão a ser muito bem pensada, muito bem desmontada, porque ela tem uma tarefa ideológica quando pensada dessa forma, da mesma forma que está sendo usado aí hoje, né?
morta, que é um argumento muito antigo, que a mulher apanha, deixa de apanhar, deixa de apanhar. Sim, Como a moça que morreu agora. Sim. exato. Então, Então, conivente, né? que há uma conivência nessa correlação de força. Ninguém é conivente quando a arma está na cabeça, gente, né? Não é preciso pensar a correlação de força. Como que esses dominadores chegaram nesses territórios, como chegaram no território brasileiro, no território que passou a ser chamado de Brasil, como que chegaram? Foi ameno a situação? A população indígena foi lá e se entregou para... Não, é um processo de ocupação, de dominação e de massacre. É assim que se dá o processo e a nossa história com os povos indígenas e com a população negra retirada da África, com os africanos, é dessa forma também, né? De extrema violência, sim, de um império que tinha como propósito a sua ampliação, a sua expansão e a fomentação e desenvolvimento do sistema capitalista. Estava lembrando que é a primeira vez na história Pronto. a primeira vez na história que os escravos Atenção. Tem um botãozinho no microfone, desse não, na base, Está desligado. Não, mas a questão do escravo na história da Grécia ou de outros países bem mais antigos tinha a ver com o vencedor. Quer dizer, o vencedor tinha direito ao que perdia a batalha. Na história dos nossos escravos, os escravos negros, não tem nenhum, é só exploração de mão de obra. Não, não tem nada de igual. Eu queria fazer uma... Oi, sou eu aqui. Pode falar, Luciana. No filme tem um momento em que ele fala da raiva do negro e do terror do homem branco. E eu acho que é um momento... O filme é muito bonito, né? É um momento muito bonito, mas de uma análise muito precisa sobre os conflitos e as emoções e o que mantém, de certa forma, essa grande diferença. O terror, o homem branco tem medo, talvez, de ser vingado pelo negro, foi o que me passou, né? Vamos fazer com eles o que eles fizeram conosco, então ele está aterrorizado pelo que ele mesmo fez, e o negro com muita raiva também, todos com muita razão, na verdade. Eu queria saber de vocês que pesquisam e estão sempre no fronte, atuando, se vocês veem na nossa realidade esse mesmo tipo de análise que o Baldwin faz. Como é que é aqui, entre o homem, o negro e o branco, é mesmo essa relação de terror e raiva? Nossa polícia mata e é violenta com os negros, a polícia americana também, a gente sabe disso, muito violenta também. Mas aqui seria essa ordem? Cabe isso que ele falou para o Brasil? Quem quer responder? Eu começo e vocês continuam, porque é uma questão bem complexa, né? Porque as realidades são um tanto quanto diferentes. O enfrentamento entre a polícia, os militantes supremacistas, até chegar no Ku Klux Klan, né, que responsável por aqueles enforcamentos, pela morte dos líderes, etc., né, foi quando eles se posicionaram a favor do assassinato, né? Então, era muito claro isso. Então, o enfrentamento, o ódio e a eliminação do outro, né? Então, os Panteras Negras, se vocês puderem ver um filme sobre os Panteras Negras, como é que é o nome do filme? Muito interessante, que eu assisti há pouco tempo. Eu só sei que neste filme mostra muito claro, depois eu mostro para vocês, depois eu faço. Aparece muito claro como eles, estrategicamente, foram muito inteligentes para fazer avançar a luta do negro, no sentido de mostrar que eles não vão aceitar mais, que acabou, não vão aceitar mais.
Então, a mesma lei que eles tinham posto justamente para fazer permanecer a supremacia branca, como, por exemplo, todos podem comprar uma arma. Então, e todos podem portar uma arma. Então, os Black Panthers falaram, então nós podemos. E começaram a andar armados ostensivamente, né? E se por acaso a polícia chegava perto dos jovens de uma manifestação, lá estavam eles, armados. Então, era quase que uma força simbólica, porque eles eram poucos, né? Depois que foi crescendo, mas eles eram poucos. Mas uma força simbólica que se impunha diante da polícia, os outros estão armados? Como assim? E a contra a lei? Não. Faz parte da lei. Aí, quando eles chegaram no Capitólio, na cidade de Sacramento, né, a capital ali da Califórnia, e entraram lá armados, né? Aí, pronto, tomaram o poder, não sei o quê, foi um horror. Então, eles ficaram muito assustados. Então, eu acho que o medo, ele também é moldado historicamente, né? Eu acho que o medo branco da onda negra, como tem um livro muito interessante aqui no Brasil, ele existiu lá nos Estados Unidos, no momento em que eles ainda tentavam permanecer com a escravidão, mas um movimento contrário, inclusive estimulado pela Revolução do Haiti. Só um instantinho. Então, só para não pegar o raciocínio, esse movimento, lá nos Estados Unidos, ele teve um momento, assim como teve no século XIX aqui no Brasil, desencadeou muito medo, porque as insurreições foram muito grandes e andaram cortando a cabeça dos brancos, dos feitores e donos de fazenda. Então, o medo branco na época da escravidão foi tipo assim, a maioria era negra mesmo, né? E eles poderiam perder a cabeça, em todos os sentidos, né? Agora, depois, e eles foram tentando, cada um a seu modo, criar mecanismos de controle dessa população que lutou pela libertação, que foram libertados. Até para o avanço do capitalismo. Então, o capitalismo para desenvolver precisava da libertação dos escravos, né? Então, entrava meio em contradição com alguns poderes dos agricultores, dos grandes fazendeiros, etc., né? Então, aí nesse outro momento, aqui no Brasil, entra com a política do embranquecimento, e realmente, no século XIX, vamos dizer, temos 90% da população brasileira ou mais negra. Hoje nós temos menos que 50%. Então, e nos Estados Unidos, houve a política do apartheid, houve a lei do Jim Crow, tentando impor restrições em todos os níveis para metade da população que vivia na parte sul dos Estados Unidos. Então, eles quiseram restaurar o mecanismo de cisão entre branco e negro e de subalternização do povo negro por meio dessa lei. E agora, atualmente, que está sendo denunciado por muitos líderes, é a política de encarceramento em massa. Então, com isso, eles tiram o direito de mais da metade da população negra dos Estados Unidos de votar, por exemplo. Eles não podem votar e muitos deles perdem os direitos civis forever, mesmo que saibam, que voltem à comunidade, que tenham cumprido as penas, etc. No Brasil, eles estão sendo literalmente mortos, eliminados, exterminados. Então, tem uma parte da população jovem que não chega aos 20 anos. E isso, para mim, que tenho entrado em contato, através das pesquisas, nas escolas de periferia de São Paulo, para a Ruth, que é diretora também, além de pesquisadora, ela é diretora de uma escola de periferia, é muito duro. Porque você tem crianças ali com você e de repente desaparecem. É uma delas que foi para o espaço. Tem um cemitério, se um dia vocês quiserem visitar o cemitério São Luís, lá no extremo da Zona Sul. E lá a população que está lá enterrada é entre 15 e 19 anos. E com um índice de mortes altíssimo.
Chega, por exemplo, no final de semana, 200. Então, isso num bairro, num cemitério, que, por sinal, olha que absurdo, dava as costas para uma escola. Você pulava, você dava no cemitério. É um horror, né? Então, isso está sendo denunciado pelas Mães de Maio. E é um movimento que está se expandindo. A gente até queria trazer uma liderança do movimento de Maio, das Mães de Maio, mas não foi possível, ela não conseguiu vir. Muito complicado, né? Acrescentar alguma coisa? Então, só uma, o que ele usa lá, né, o que aparece, a raiz do ódio, a raiz do ódio negro é a raiva, a raiz do ódio branco é o terror, né? Primeiro, pensar como que a Mônica já expôs essa dimensão da construção histórica do racismo à la brasileira, né? Porque ela é psicanalista, eu sou historiadora agora. Não, sem essa responsabilidade. E é interessante porque você tem, de fato, né, você tem toda uma política de Estado, uma política de embranquecimento, você tem, derivado a isso, vem como resultado disso, uma ideologia do embranquecimento, em que a população compra essa ideologia do embranquecimento, não é? E cada um de nós temos histórias mil para contar dessa dinâmica da ideologia do embranquecimento que pegou fortemente a sociedade, que pegou fortemente as famílias negras, né? Eu escutava na minha infância o tempo inteiro, né, que assim, olha, fulano arrumou um namorado branco, vai embranquecer a família, né? Então era uma forma de galgar espaço na sociedade, porque ninguém queria ser aquela coisa terrível que era ser negro, que era ser a miséria, que era ser a expressão do feio, do desvalorizado, do não inteligente e tal. Então você tem uma ideologia que pega a população fortemente. Eu lembro quando começou a questão da autodeclaração, era uma guerra nas escolas, porque a mãe chegava e a mãe autodeclarava, né? Aí teve um momento que teve que fazer o levantamento, né, da comunidade. Aí a mãe chegava e falava assim, e a senhora se... a mãe não sabia escrever, então a gente tinha que registrar. Então os professores, a senhora, como que a senhora se declara? A senhora é negra, né? Aí ela falava assim, eu sou branca. Aí a professora olhava para a mãe e falava assim, a professora negra, né? Falava assim, eu vou fazer a pergunta de novo. Por quê? Porque a população introjetou, então ela não se reconhece. A ausência é aquilo que o filme aponta também. O que é nascer no mundo branco, onde toda a referência que tem ao meu lado é branca. Eu tinha uma filha branca que era a minha boneca, a Cosquinha, que era muito chique porque ela era uma boneca pilha. Então, imagine, né? Lá atrás, uma boneca pilha, o sacrifício que o pai e a mãe fez para comprar aquela boneca, e ela era loira. Inclusive, eu tenho muitas fotos dos aniversários feitos para a minha filha, né? A minha filha é nórdica, porque não era branco vocês, era branco, era nórdico, era lá sueca, era um negócio punk. Então, veja, o que é nascer no mundo branco, onde a construção da identidade não se coloca, é isso que ele está dizendo. Por isso que eu não sinto falta da Estátua da Liberdade, por isso que eu não sinto falta das ruas de Nova York, por isso que eu não sinto falta de nada, porque nada disso revela o que sou, ou me reflete. Então, a sociedade brasileira, ela foi construída nessa dimensão da negação da sua identidade, da negação da sua identificação e do seu pertencimento, né? E aí, esse corpo negro que está no mundo, mas que acha que é um mundo, que é um corpo branco, e aí eu tento de todas as estratégias se aproximar. Veja, nos últimos tempos nós estamos passando por um processo de transformação muito positivo. Quando a rapaziada do movimento hip hop, né, chega e fala o negócio seguinte: eu tenho ódio sim do racismo, da condição e tal. Aí todo mundo se assusta, nossa, como esse povo é radical. E eles estão juntando um povo na periferia. Eu lembro perfeitamente isso, quando o grande expoente do movimento, né, que é os Racionais MC, na década de 90, eu era jovenzinha lá também, no começo da década de 90, e aí, nossa, gente, vai ter um show do Racionais lá não sei aonde, lá no fundão de São Mateus, e que reunia 50 mil jovens.
por que se identificar com aquele discurso? Ali nascia alguma coisa dizendo assim, peraí, tem alguém dizendo que eu pertenço, que tem alguma coisa aí, que eu posso me ver, que eu posso me reconhecer. Então você, nas últimas décadas, tem passado, porque você tem história do movimento negro que se organiza, né? Tem o movimento negro e o pensamento negro que chega nas universidades, que chega nas escolas e que vai dizer assim, precisamos falar de nós. E precisamos falar de nós mesmos falando de nós. E aí esse processo vai em processo de construção. Né? Então, hoje, nós podemos dizer, a própria concepção, né, do que dimensão de ódio é esse? Né? Os trabalhos que o pessoal das pesquisas que tem feito mostra isso, né? O jovem dizendo assim, eu passando pelo parquinho na Zona Oeste, a mãe com as crianças no parque, quando olhou para minha cara, agarrou as crianças e saiu correndo. Que inferno de mundo é esse que a minha presença, o meu corpo de jovem negro causa pânico e terror? Né? Então, eu acho que assim, e esse jovem está dizendo porque nele está despertado também uma consciência de que lugar é esse e que sociedade é essa que nós estamos, de que sociedade estamos falando, né? E que dimensão de sofrimento isso traz, porque a dimensão é preciso apontar, né? Porque ali no documentário, o tempo inteiro tem ele dizendo assim, olha, diante de tudo eu não devia acreditar, mas eu sou obrigado a acreditar. Né? Porque a dimensão de sofrimento desse sujeito, homem, mulher, jovem negro, criança negra, né? É demais. A psicanálise precisa entender essa dimensão de sofrimento. Ela precisa olhar lá para a periferia. É dessa que você fala, né? Dessa que você pensa do filme dele, que esse é que afeta o outro. Então, isso. E aí, a ideia de afetar, ele fala assim, eu preciso acreditar. E é interessante, né, porque se a gente for pensar do ponto de vista populacional, quantos por cento tem a população negra norte-americana? 10%. Não chega a 20% da população negra norte-americana. E a ideia que a gente tem é que assim, né, pelo menos a ideia que eu tinha, antes de estudar mais profundamente, é que era uma multidão, porque era tanto preto que eu via norte-americano, que eu falava, nossa, acho que eu vou pelar, porque é muito preto. Mas não é. Mas é uma questão, uma dimensão de que essa luta também garantiu uma determinada visibilidade. E a população negra é mais de 51% da população, segundo os dados de 2010 no Brasil. Então, veja, né? E que lugar e que visibilidade tem, né? Aí até a novela, né? Estava o debate lá, que a novela das 8 é feita das 9, das 8, das 10, sei lá, é feita na Bahia, e só tem branco na novela. Inclusive o Rastafari era branco. Né? Puseram os Rastafari no sujeito principal, e o pessoal vai, que merda é essa desse país? Né? Assim, então, são essas questões. Agora, essa dimensão, o branco, né? A questão do ódio que você apontou, né? A fala do jovem na entrevista de um trabalho de mestrado que eu li, dizendo exatamente a expressão disso, né? O terror. Então, o que aquilo representa? Né? O que aquilo representa? Vou contar uma historinha muito curtinha para vocês. Nós tínhamos uma exposição, uma grande exposição do... como que era? O pai da teoria do desenvolvimento biológico. Não, da biologia. Darwin. Uma exposição uns anos atrás lá no MASP. Uma exposição grandiosa, belíssima, né? E aí nós falamos assim, não, vamos tentar levar a nossa molecada lá da periferia. Aí a nossa molecada da periferia, lá no extremo da Zona Leste, lá na cidade de Tiradentes, vocês há de convir que é composta majoritariamente pela população negra e tal, né? Aí nós chegamos, e aí uma menininha, uma das nossas alunas, aí era para enfileirar as escolas, né? Botar ordem para poder ter acesso ao espaço e tal. Aí ela, bem pequenininha, ela olhava assim para as filas ao lado, eram filas de escolas particulares, provavelmente da Zona Sul, da Zona Oeste, né? Ela falava assim,
Eles são diferentes, né, professora? Aí eu queria entender o que ela estava dizendo por diferente. Aí eu falei assim, Fabiana, você acha que eles são diferentes? Ah, eles são. Aí ela olhava e falava assim, mas qual a diferença? O uniforme? Né? Também, mas não é só isso. Aí ela continuou observando. Depois ela falou assim, eles são diferentes, eles são tudo branquinho. A nossa escola não é assim. Olha como ela... Olha que diferença, professora. Perceba? Então, veja, né? Esse lugar que ela, da onde ela é oriunda, de onde ela vive, da onde ela é, a sua família, é o lugar onde ela consegue ver a sua imagem nas pessoas ali. Mas sua imagem não está representada nos lugares de poder, não está representada nas grandes mídias, né? Então, mas que interessante é você ter levado lá, isso, né, para ela inverter a história. São eles que são diferentes. Isso, e aí, são diferentes, né? E aí ela percebendo, e aí, veja, e uma criança na época era de 5ª série, né? Então, uma criança muito pequena, mas que já percebe essa dimensão, né? Que lugar é esse, que sociedade é essa, da qual eu estou imerso, que não me representa em ambiente nenhum, né? Ou que os guetos estão montados, por isso que a gente diz assim, né? Olha, vamos criar um monte de coisas na periferia. Eu falo assim, nós vamos criar um monte de coisa na periferia, mas nós também vamos ocupar a Zona Oeste. Ok? Porque senão a gente faz o gueto, põe um cercado lá e deixa o povo só pertencente àquele universo. A cidade, a gente brinca e fala assim, a cidade é nossa. Aí eles, quando eles vêm para os eventos na Paulista, com as professoras que estavam aqui, vêm muito no cinema, numas atividades de parceria que tem lá, eles chegam na Paulista assim, a cidade é nossa, é isso, né? Porque eu saí do gueto, então a cidade é nossa. Porque é essa meninada preta, essa juventude negra, que tem que, né, talvez pensar essa dimensão da reconciliação que Baldwin coloca. Que reconciliação é possível numa sociedade que ainda continua me colocando na mais extrema miséria, quando não continua eliminando o meu corpo. Porque quando nós estamos falando da juventude, da massa de juventude negra que é morta, né? E aí eu dizia lá no começo da conversa, falando assim, muito me interessa esse debate que subliminar está nos textos do Baldwin, que é a questão da masculinidade e que sujeito que eu preciso eliminar. Por que nos Estados Unidos eu encarcero essa juventude negra e por que nas periferias da América do Sul, em especial no Brasil, eu mato esse jovem negro? Mata ou morre de fome, né? Então, o que está por trás desse jogo que nos aproxima, apesar das nossas diferenças? Nós podemos ficar mais 10 minutos, né, Luciana? Pelo presente pronunciamento, pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, pesos pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses. Prevenir isso. Posição parcial poderá provocar protestos, paralisações, piquetes, pressão popular. Preocupados, promovemos passeatas pacíficas, palestras, panfletamos, passamos perseguições.